Eu quero lembrar um fato. O próprio Renan Calheiros, ele negou a cumprir uma ordem do ministro Marco Aurélio. Foi em 2016. Não recebeu um oficial de justiça e não deixou a presidência do Senado. E não aconteceu nada com ele. Quando eu falo das manetas de espionagem do Renan, que ele pode ter o dossiê desses caras, o presidente Bolsonaro vai ter que ter uma postura, porque foi para isso que nós elegemos esse governo militar, o governo general Mourão e Bolsonaro. Foi para defender o povo brasileiro, defender a nação brasileira, que está correndo risco. A nossa liberdade está em risco. Ou seja, nós estamos enfrentando uma guerra assimétrica. O pessoal talvez não saiba o que é uma guerra assimétrica. É uma guerra de quinta geração, uma guerra de informação, que nós somos bombardeados todos os dias. Eu vou mencionar um fato aqui, isso é importante frisar, porque são palavras do presidente. Ele disse, quando ele esteve nos Estados Unidos, que as eleições de 2018 foram fraudadas, que ele venceu no primeiro turno e que ele tem prova. Então, se ele falou isso, é uma quebra institucional. Eu quero a sua opinião sobre isso. Eu suponho que ele esteja esperando a reeleição do Donald Trump para provavelmente tomar uma decisão, porque o STF não vai parar. Esse conluio contra o nosso governo, contra o presidente Bolsonaro, não vai parar. Só que a carta na manga do Bolsonaro está lá. Eu suponho que ele esteja esperando a reeleição do Donald Trump para poder fazer alguma coisa. Nós simplesmente vamos apoiar a decisão que ele tomar. O que o senhor vê uma declaração dessa que ele deu nos Estados Unidos a respeito das eleições de 2018? Tem prova, efetivamente? Eu acredito que tem, ele não iria falar isso de graça. Na minha humilde opinião, ele já deveria ter agido, tomado as medidas necessárias para pôr ordem na casa. Se houve fraude, significa que o TSE não funciona, é disfuncional. Está agindo de uma forma antidemocrática, que legitimou a fraude. Então, não há razão para ele não ter agido. Falando juridicamente. Politicamente, ele tem uma visão do direito que o engole. Ele fica absorvido nesse sistema e ele não sabe romper essa prisão jurídico-cognitiva. Talvez seja por isso que ele não tenha agido. Eu vejo apenas uma possibilidade de haver alguma reação do Executivo antes das eleições do Donald Trump. É haver a cassação da chapa por essa forja de provas, para esse inquérito kafkiano que está sendo conduzido pelo Supremo, esse arranjo, essa manipulação de informações para se criar uma fake news que nem é motivo de cassação de chapa, mas eles vão criar algo para caçá-lo. Se essa cassação for antes das eleições do Trump, eu duvido que o Bolsonaro e o Mourão vão aceitar. Então, eu vejo essa situação sendo postergada ao máximo por alguma coisa que está acontecendo. Mas nem o povo vai aceitar. Não isso vai. Aí sim. Isso não vai acontecer. Eu nem coisa, isso não vai acontecer. Eu vejo assim, a omissão total que está havendo no momento, por alguma razão. Eu não sei das informações de bastidores. Por alguma razão está havendo, mas ela não se perpetua por muito tempo. Até o final do ano isso acaba, na minha leitura. Às vezes a minha insatisfação, acredito que o seu e de muitos, é porque a omissão não precisaria ser total. Poucas decisões pontuais, você já quebraria essa ditadura da toga. Que é uma ditadura, como o José Roberto Guzzo falou, uma ditadura meia boca, que não tem poder das armas. É meia dúzia de delegados que cumprem aquelas aberrações e tocam terror na população. Chama esses delegados na chincha, abre processo administrativo contra eles, bota para fora da polícia. Processo administrativo, o delegado é formado em direito, ele sabe o que ele está fazendo. Que o que ele está fazendo não é legítimo. Muito pelo contrário, ele está descumprindo um dever legal. O artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112. Não é porque 10 ministros disseram que aquele inquérito absurdo é jurídico que ele vai ser jurídico. Isso é uma falácia, isso é uma coisa ensinada, que decisões do Supremo se cumprem. Não se discute, isso é mentira. Onde está escrito isso? Toda democracia é concessão de poder armado. Mas é óbvio. E outra coisa, isso é outra... Somado a isso, tem-se a ideia de, não, a decisão foi monocrática. Como se fosse plenário, fosse solução. Não é. Pouco importa se ela é monocrática ou plenária. Elas não são fundamentadas com base no direito. É tudo manipulação de princípios. Percebe? Assim, o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, diz lá o que é uma decisão fundamentada. Esse artigo não vale para a grande maioria dos juízes. Ele é desprezado, ele é ignorado. Mas por quê? Porque se ele fosse respeitado, todo esse poder de semideus iria por água abaixo. Iria se esvair. Seria facilmente contestado. Você impugna alguma incoerência na decisão, o juiz teria que resolver aquela incoerência.
para conseguir manter aquilo que ele está querendo. Não necessariamente a vontade dele se traduziria no direito, como acontece hoje. O que é o direito hoje? A vontade do juiz. Não é a Constituição, leis, isso aí está fora. É a vontade do juiz que é o direito. O restante é consequência. Percebe? Tá errado, tá tudo disfuncional. Um termo que o senhor usou, assim, que eu achei muito bacana, essa prisão jurídico-cognitiva que o presidente está arrolado, deve ser porque ele também não está tão bem assessorado quanto a isso. Porque nós sabemos, né, que a nação brasileira, a Constituição Federal, está acima das decisões monocráticas dos ministros do STF. E alguma coisa tem que acontecer esse ano, eu também penso assim. Isso aí não é em função do conhecimento jurídico. A questão é, você passa por uma faculdade, você aprende aquelas teorias, aqueles conceitos, você não aprende a analisar se aquilo ali se aplica na prática, se aquilo ali se resolve o problema na prática, se aquilo ali precisa de ajustes para que resolva os problemas do Brasil especificamente. Você pode ver, nenhum jurista hoje, pelo menos eu não escutei nenhum, apontar uma solução para o Brasil. Toda a responsabilidade se joga no Senado. Só o Senado pode dar jeito. Não é só o Senado que pode dar jeito. Mas por que se fala isso? Porque é o que se aprende. As decisões jurídicas que resolvem o problema do Brasil hoje são o que eu chamo de heterodoxas. Elas não estão escritas. Analisa os fatos, dos fatos você identifica os problemas. Sobre os problemas, quais artigos de lei que tem a ver, que pode se permitir uma solução? Aí você constrói uma narrativa, você sai costurando, é como se fosse montar um quebra-cabeça. Se tem um quebra-cabeça, você sabe quando uma peça está colocada no lugar errado. Significa o seguinte, essa narrativa não está boa, ela é falha, vai aparecer objeções, eu não vou conseguir resolver e sustentar o que eu estou fazendo. Mas se você constrói uma narrativa com base nos fatos, com base nas leis e na Constituição, e responde todas as objeções que venham contrárias a ela, você resolve o problema do país, porque é só executar. E não adianta você construir narrativa, você tem que saber defendê-la das narrativas mentirosas, agressivas, falaciosas dos vencidos, que virá de modo a desconstruir a imagem do presidente. Como se ele já não fizesse isso o tempo inteiro. Tem que fazer e saber se comunicar. E parar de se justificar. A justificativa te enfraquece. Principalmente quando você faz a coisa certa.